A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida ao seu coração. Pastora Cláudia aqui com vocês. Hoje a nossa palavra de vida se encontra em Jeremias 24. É uma visão que Deus dá para o profeta Jeremias. A partir do versículo 1 diz: Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os principais de Judá, os carpinteiros, ferreiro de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de tão maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Escute isso. Para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem. Os farei voltar a esta terra, edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus que não se podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: Assim entregarei Zedequias, o resto de Jerusalém, rei de Judá. Assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei, para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio, uma maldição em todos os lugares onde os arrojei. A palavra de vida de hoje tem como tema como Deus vê. Como Deus vê. O Senhor leva, então, Jeremias à frente do templo, diante do templo do Senhor, e faz ele ver 2 cestos, figos bons e figos maus. Quando Jeremias olhava, tinha visão sobre o futuro, sobre o cativeiro, né? Ele via todo o povo de Judá indo para o cativeiro. E ele não sabia quem era quem, de fato, mas Deus sabia. Porque Deus tem uma visão diferente do homem. Deus olha de maneira diferente de nós, queridos. Aparentemente parecia que todo mundo ali era igual, mas Deus sabia quem era quem. Interessante que a visão é diante do templo, trazendo para hoje, podemos ver que muitas das vezes olhamos a igreja, vemos ali aquele povo todo adorando, com as mãos levantadas, dando glória, assistindo o culto, mas quem conhece por dentro, cada um que está ali, é o Senhor. Como Deus nos vê. Então, Deus deu essa visão a Jeremias ali sobre figos bons e figos maus. E ele disse, né, que aqueles figos bons eram pessoas que estavam sendo levadas para cativeiro, mas para o seu bem. Olha que interessante. Aí você pensa, meu Deus, por que essa pessoa que é tão fiel a Deus, uma pessoa que anda com Deus, está passando tanta prova? Muitas das vezes Deus permite aquela dor, aquela prova, aquele problema para o bem, para o bem. A palavra do Senhor, ela fala conosco aqui em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou, são chamados segundo o seu decreto. Então tem situações que Deus permite para o bem. Os figos bons ali simbolizavam pessoas de Judá levadas em cativeiro, mas ali o Senhor ia praticar com eles o bem. Qual o bem? Nós vemos aqui, querido, que as provas dos verdadeiros seguidores do Senhor vêm a eles para o bem, para livramento, para proteção. Às vezes Deus ia deixar eles naquele cativeiro para proteção, por um tempo, para que Deus pudesse ali trabalhar na vida deles, né? Que coisa tremenda, nós podemos sentir isso. As provas também vêm para que eles conheçam de fato o Senhor. No versículo 6 e 7 aqui, fala claramente, né? Eu faço isso para o bem deles, e eles vão passar a me conhecer de todo o coração. Então, através daquela prova do cativeiro, um grupo que estava ali, que Deus olhava como figos bons, eram pessoas fiéis.
ia passar aquela prova para conhecer a Deus mais profundamente, para ter um contato, intimidade com Deus no cativeiro. E aí, interessante que houve um outro cesto de figos maus, que era o rei Zedequias, que eram príncipes de Judá, que eram outros homens, que iam ficar livres, não iam para o cativeiro. E eles olhando de longe, falavam, aqueles que foram para o cativeiro são pecadores, são errados. E nós que ficamos livres somos certos. E ele falou, não. Vocês que estão aí, que vão ficar, são os figos maus, que vai haver, conforme diz o versículo 9, destruição. Eu entregarei vocês ao terror, à vergonha, ao escárnio, à maldição e à destruição total. E interessante que o Senhor, ele falava ao meu coração, que tem pessoas que vê o outro passando prova, luta, fala, aquele lá está em pecado, aquele lá está errado. Mas não conhece, né? Às vezes a pessoa que não está passando tudo aquilo, Deus sabe que ele nem ia suportar passar. Então o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. O Senhor não dá prova além do que nós podemos suportar. E o Senhor, não é só porque a pessoa é fiel a Deus que não vai passar prova. Não, nós somos fiéis. O Senhor conhece os bons figos dele. O Senhor conhece os filhos dele. E ele permite as provas para o seu bem, para o crescimento, para livramento, para proteção e para conhecer a Deus, né? E muitas pessoas que não passam nada daquilo que o fiel passa, não quer dizer que ele está isento, que Deus ama mais um do que o outro, não. É porque aquele ali já se entregou ao pecado, já se entregou ao erro e não se arrepende. Aqueles que iam para o cativeiro é porque, apesar do pecado, eles se arrependiam diante de Deus. Eles tinham um coração quebrantado perante ao Senhor. E Deus ama seus filhos, querido. E aqueles que ele ama, ele corrige, ele disciplina, né? Mas ele não destrói. O cativeiro para Judá foi protetor, foi para o seu crescimento, porque a obediência nos protege. Guarda isso. A obediência nos protege. E aqueles que ficaram em Jerusalém acharam que eles foram protegidos por Deus e eram melhores do que aqueles que foram levados para o cativeiro. Eles se achavam mais livres. E Deus deixa bem claro na visão dos figos maus, que mesmo passando figos bons e figos maus, que mesmo passando provações, os filhos de Deus são amados. E que Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. E Deus fala, vocês vão voltar para a terra de vocês. Vocês vão ficar um tempo no cativeiro, eu vou proteger vocês. Quem que foi para o cativeiro, irmãos? Entre tantos de Deus. Foi Daniel, né? Ananias, Azarias. Olha só. Misael, foi Esther, Mardoqueu, gente de Deus. Então o Senhor fala, vocês vão para lá, eu vou proteger vocês nos cativeiros. E depois vocês vão retornar. Muitos ainda retornaram à terra e fizeram a obra do Senhor. Isso é que é lindo. E os que ficaram aparentemente livres estavam presos em seus pecados e foram destruídos. E aí nós entendemos isso. Terminando aqui, queridos, interessante que a visão foi diante do templo, né? A nossa visão é aparente. Para Jeremias, para nós, todos estavam errados e seriam punidos, sendo levados para cativeiro. Mas na visão de Deus haviam figos bons, pessoas fiéis no meio do povo, que falharam, mas não permaneceram no erro. E nós entendemos isso, queridos. E uma palavra que me chama a atenção, que eu quero citar aqui no final, é 1 Samuel 16, 7. Quando Samuel viu Eliabe na casa de Jessé e disse, certamente está perante mim o ungido do Senhor. 1 Samuel 16, 7. Mas Deus o alertou que a sua visão estava o quê? Equivocada, estava errada. Pois Deus escolheu Davi. Ele não escolheria Davi por aparência, né? 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus vê quem somos, irmãos, se somos figos bons ou maus. Deus vê o nosso estado por dentro da alma. Deus vê nosso futuro, as consequências dos nossos atos. Deus vê o nosso coração. Deus vê quando o nosso arrependimento é sincero e ali ele opera poderosamente. Eu me lembro uma vez que nós passamos por um problema sério na nossa congregação
E saiu muitas pessoas, a nossa congregação em outra cidade. E ali nós começamos a reformar a igreja. E o piso estava todo quebrado, estava em cacos. E eu fui lá para fazer algo, fui até orar. Quando eu cheguei lá na igreja, o Senhor falou para mim assim: filha, olha a igreja. Eu estava no púlpito, pegando os papéis, e o Senhor falou: olha a congregação. E quando eu virei e olhei a congregação, eu vi aquele monte de caco quebrado, o piso todo quebrado, porque ia trocar o piso. E o Senhor falou para mim: filha, quando vocês olhavam a igreja, vocês viam a igreja cheia, cheia de pessoas com as mãos levantadas me adorando. Você via pessoas me adorando. Quando eu olhava, eu via assim, cacos. Eu via pessoas que estavam aqui, com a mão levantada, me louvando na boca, mas o coração longe de mim. Então, independente de quantas pessoas estiverem aí, minha filha, vocês vão, as que ficaram, vão me adorar, vão me servir em espírito e em verdade. Então, isso é muito importante. Nós entendemos que Deus nos vê por dentro da sua forma, né? A sua forma de agir. Como nós estamos perante Ele, se somos figos bons ou figos maus. E Deus mostrou para Jeremias como ele via o povo. Mesmo aqueles que estavam indo em cativeiro, ali no meio tinha pessoas fiéis. Então você que é fiel a Deus, não fique triste quando você passar por uma provação, achando que Deus não te ama, que Deus poupou aquele ímpio e permitiu que você passasse. Não, porque Deus está te preservando. Tudo é para o seu bem. Tudo é para o seu bem. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse momento de provação. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.